O único cangaceiro que fez Lampião tremer de medo. Não carregava um rifle. Meu amigo, sente aí, puxe um banco. Deixe a noite chegar mansa e o sereno beijar a terra seca. O que vou lhe contar não é história de cordel, nem lenda que cego canta em feira. É a saga do dia em que o sertão prendeu a respiração. O dia em que a coragem do homem mais temido do Nordeste virou um bicho acuado dentro do peito. É a história de Zabelê. O sol do meio-dia no sertão é um castigo divino. Um mormaço que ferve o miolo, racha o chão e faz a vista dos cabras mais fortes dançar. Mas para Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o sol era um velho conhecido, um compadre. Naquele acampamento escondido no raso da Catarina, o rei do cangaço limpava o cano do seu parabelo com a calma de um artesão. O suor escorria pela testa, salgando a cicatriz do olho direito, mas seu semblante era de pedra, intocável. Ao redor, seu bando, a elite do cangaço, descansava na sombra rala das catingueiras. Maria Bonita, a rainha, remendava a calça de um dos rapazes com a agulha dançando ágil nos dedos. Tinha o olhar de onça que via tudo. Corisco, o diabo loiro, afiava o punhal na pedra, o som do aço riscando o silêncio da tarde. Era um homem feito de trovão e impaciência. Dadá, sua mulher, observava tudo, quieta. A força dela não precisava de barulho. Volta Seca, um menino-homem com mais bravura que juízo, tentava ensinar um macaco-prego a atirar com um bodoque. O bicho era mais esperto e roubava suas castanhas. Diacho de bicho tinhoso? Maná, resmungou Volta Seca, arrancando uma risada abafada de Luiz Pedro, o estrategista do bando. Era uma cena de paz, a paz dos que mandam. Lampião era mais que um homem. Era uma entidade, um mito costurado a bala e regado a sangue. De ponta a ponta do sertão, Coronel tremia, Volante se benzia e o povo rezava baixo só de ouvir seu nome. Ele era a lei e a desordem, o juiz e o carrasco. Nada no mundo parecia capaz de arranhar aquela armadura. Foi quando Zé Baiano, um dos sentinelas, chegou correndo, o rosto mais pálido que cera de vela. Chefe, capitão, tem uma coisa lá na entrada da grota. Corisco se levantou num pulo, o punhal na mão. Sapapa, é Volante? Fizeram tocaia? Fala, cabra. Não, chefe Corisco, pior, é um recado. Lampião ergueu o olhar devagar. Um recado? Volante não mandava recado, mandava bala. Ele se levantou, ajeitou o chapéu de couro com as estrelas de Salomão brilhando e caminhou a passos largos, o bando em seu encalço. Na entrada da vereda que levava ao acampamento, cravada no tronco de um mandacaru, estava uma boneca de pano. Simples, pequena, feita de retalhos de chita desbotada. O cabelo era de palha de milho, os olhos 2 botões de casca de coco. Uma brincadeira de criança. Mas no instante em que Lampião pousou os olhos nela, todo o ar do raso da Catarina pareceu sumir. Seu corpo, que já enfrentara centenas de homens armados sem pestanejar, sofreu um espasmo, um arrepio que subiu da sola do pé até a nuca. Suas mãos, firmes no rifle minutos antes, tremeram. Um tremor leve, quase imperceptível, mas Maria Bonita, ao seu lado, sentiu. Viu a cor sumir do rosto do seu homem. Viu o fantasma. Que molecagem é essa? Rosnou Corisco indo arrancar a boneca. Não toca! A voz de Lampião saiu como um trovão seco. Um grito que não era de raiva, era de outra coisa. Uma coisa que ninguém ali jamais vira nele. Pavor. Ele se aproximou do mandacaru, como quem se aproxima de uma cascavel. Estendeu a mão trêmula e tocou os botões de coco que eram os olhos da boneca. Sua respiração ficou pesada. Ele não via um brinquedo. Ele via um portão para um lugar escuro e enterrado de sua alma. Capitão, o que significa isso? Perguntou Luiz Pedro, a confusão em seu rosto. Lampião não respondeu. Apenas arrancou a boneca com um gesto brusco e voltou para o acampamento mudo. Naquela noite ninguém dormiu direito. O rei não falou, não comeu, não bebeu. Apenas ficou sentado perto da fogueira, olhando para a boneca de pano em seu colo. O parabelo esquecido ao lado. A fogueira pintava seu rosto de sombras,
e pela primeira vez a lenda parecia ter a idade e o cansaço de um homem mortal. Maria Bonita tentou se aproximar, tocou seu ombro. Virgulino? O que foi aquilo? Ele apenas balançou a cabeça. Não foi nada, mas era tudo. Aquela boneca era a chave que abria o túmulo de sua primeira vida. A vida de um rapaz do sertão do Pajeú, antes do ódio, do couro e do sangue. A paz do bando tinha acabado, e o medo tinha acabado de chegar. Um medo que não vinha na fumaça da pólvora, mas no cheiro de pano velho e palha de milho. Nas semanas que se seguiram, os recados continuaram. Eram sutis, quase poéticos em sua crueldade. Um dia, Lampião encontrou, amarrada na sela de seu cavalo, uma fita de cetim azul, puída pelo tempo. A mesma fita que ele deu a uma moça, num São João, décadas atrás. Outra vez, foi uma pequena flor de mandacaru prensada, deixada sobre a pedra onde ele dormia. Cada objeto era um alfinete espetado direto na sua memória. O bando estava em frangalhos. A desconfiança crescia. Como alguém chegava tão perto no coração do acampamento mais seguro do cangaço e saía sem ser visto? Era um fantasma? Um traidor entre eles? Isso é feitiçaria, capitão. Coisa de catimbó, dizia Zé Baiano se benzendo. Feitiçaria é o meu punhal na goela de quem está fazendo essa palhaçada, gritava Corisco, cada vez mais irritado com a paralisia do chefe. O senhor virou assombração de si mesmo. Manda a gente caçar esse desinfeliz. Mas Lampião não mandava. Ele estava perdido num labirinto dentro de sua própria cabeça. A cada novo objeto ele se afundava mais. O sono se tornou um luxo, os pesadelos, uma rotina. Neles, ele não era o capitão. Era apenas Virgulino, um menino correndo assustado por uma vereda escura. O ponto de ruptura veio numa noite de lua cheia. O bando estava acampado perto de um riacho seco. O silêncio era total. De repente, um som cortou a noite. Não era um tiro, nem um grito de guerra. Era uma melodia. Uma cantiga de ninar, suave, triste, cantada por uma voz de mulher. A voz parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum. Dorme, meu menino, dorme, que a cuca ainda não vem. Papai foi caçar na serra. Mamãe foi cuidar de quem... Os cangaceiros pularam de pé, armas em punho, procurando a origem da voz. Mas não havia nada. A canção flutuava no ar, entrando pelos ouvidos e gelando a alma. Lampião ficou de pé, rígido como uma estaca, o rosto banhado de luar e de um suor frio. Ele conhecia aquela canção. Era a canção que a mãe dele cantava. Mas tinha um verso a mais, um verso que só outra pessoa no mundo conhecia. A voz continuou, agora mais perto, um sussurro sedutor e terrível. Mamãe foi cuidar de quem ficou para trás no caminho. Foi a gota d'água. O rei do cangaço, o homem que ria na cara da morte, levou as mãos às orelhas, o rosto contorcido numa máscara de agonia pura. Ele caiu de joelhos na poeira, um gemido baixo escapando de sua garganta. Chega! O grito ecoou pelo sertão, um som de animal ferido. A canção parou. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que uma mortalha. Maria Bonita correu para ele, o coração na mão. Pelo amor de Deus, Virgulino, quem está fazendo isso com você? Ele ergueu o rosto, e nos seus olhos não havia o capitão. Havia apenas um homem aterrorizado. Ele olhou para o escuro da caatinga e sussurrou um nome que não saía de seus lábios há 20 anos. Zabelé. Naquela noite ele tomou uma decisão. Aquilo não era uma guerra para seu bando. Não era uma luta por ouro, terra ou poder. Era um acerto de contas com sua própria alma. Ao amanhecer, ele se levantou, a decisão estampada no rosto. Vou sair, sozinho. Corisco se adiantou, incrédulo. Sozinho? Onde o senhor vai com uma peste dessa? O juízo lhe faltou? Vou caçar um fantasma, Corisco. E fantasma a gente não caça com bala. Ele selou seu cavalo, pegou apenas um cantil d'água, um pedaço de carne de sol e seu punhal. Deixou o parabelo encostado numa árvore. Maria Bonita o segurou pelo braço, os olhos cheios de lágrimas e medo. Não me deixe aqui sem saber o que pensar. Leve-me com você. Ele beijou a testa dela, um beijo demorado. Meu amor, essa é a única guerra que tenho que lutar só. Eu volto. Ou então, a alma de Virgulino volta para o seu lugar.
e partiu. Sem olhar para trás, cavalgou em direção ao sol que nascia, deixando para trás a maior força armada do sertão, confusa, dividida e assustada. O rei ia ao encontro do seu único medo, um medo que não carregava um rifle, mas cantava canções de ninar e deixava bonecas de pano em seu caminho. Um medo com nome de mulher. A caatinga abraçou Virgulino como um sudário. O mundo que ele dominava agora parecia estranho, hostil. Cada sombra de Xique-Xique parecia um vulto. Cada pio de ave, um aviso. Ele não cavalgava como o capitão Lampião, que lia o terreno com a astúcia de um predador. Cavalgava como um homem perdido, seguindo um rastro que não estava no chão, mas dentro de sua cabeça. Ele não sabia para onde Zabeleu estava levando, mas sabia o caminho. Era um caminho para trás, para o Pajeú de sua mocidade, um tempo antes do couro e da cartucheira, quando suas mãos calejadas eram do cabo da enxada e não da coronha do rifle. O primeiro destino foi as ruínas de uma velha casa de farinha. O teto de palha já não existia, as paredes de taipa derretiam ao sol. Ali, ele e o irmão de Zabelê, Tiago, passaram uma tarde inteira consertando a roda do engenho, rindo e sonhando com o futuro. Virgulino sonhava em comprar um pedaço de terra. Tiago sonhava em ir para a cidade grande. Zabelê, a irmã mais nova de Tiago, uma menina magricela de olhos grandes e curiosos, ficava por perto, ouvindo as conversas, trançando o cabelo de uma boneca de pano. Lampião desceu do cavalo. O silêncio do lugar era denso, pesado com o peso do tempo. No meio das ruínas, sobre o que restou da grande pedra de moer mandioca, havia um objeto, um peão de madeira, tosco, com as marcas de faca de um menino aprendendo a entalhar. Era o peão que ele tinha feito para Tiago. Ele pegou o brinquedo, os dedos calejados percorrendo os cortes desajeitados. A lembrança veio como um soco no estômago. O riso de Tiago, o cheiro de melaço no ar, a voz de Zabelê perguntando: "Tu me faz um também, Virgulino?" Ele nunca fez. "É que tu quer de mim, diaba?" Ele sussurrou para o vento. Ele sabia que ela estava por perto. Sentia seus olhos nas suas costas. Não era uma ameaça física. Era um julgamento. Ele guardou o peão no alforge, junto com a boneca e a fita, e montou novamente. A coleção de seus pecados estava crescendo. O próximo rastro o levou a um riacho, que hoje era só areia e pedra. Mas na sua memória a água corria, e nas margens crescia um pé de umbu frondoso. Foi debaixo daquele umbuzeiro que ele deu o primeiro beijo em Anabel. Anabel, a irmã mais velha de Zabelê e Tiago. Doce Anabel. O riso dela era como água fresca. Os olhos, 2 pedaços de céu noturno. Virgulino, o rapaz tímido e forte, a amou com a força desesperada do primeiro amor. E foi ali, debaixo daquela árvore morta, que ele a pediu em casamento. Ela disse sim, e selaram a promessa com um beijo e uma flor de mandacaru que ele colheu, mesmo com os espinhos furando sua mão. Agora, no galho seco onde a promessa foi feita, estava a flor prensada que ele encontrara em sua cama. Outro pedaço de sua alma exposto ao sol. Ele se encostou no tronco morto, o peso dos anos caindo sobre seus ombros. O cangaço, a fama, o medo que ele impunha, tudo parecia uma farsa, uma casca grossa para proteger o menino ferido que ele deixou para trás, aqui mesmo, neste lugar. Pela primeira vez em anos, Virgulino chorou. Não um choro de raiva ou dor física, um choro silencioso, de pura saudade e arrependimento. As lágrimas desciam pelo rosto curtido, limpando a poeira e revelando o homem. "Chorando, capitão?" Achei que as lágrimas do rei do cangaço tinham secado junto com os rios do sertão. A voz veio da sua frente. Sentada numa grande pedra, a uns 20 passos de distância, estava ela, Zabelê. Ela não era mais a menina magricela. O tempo a tinha esculpido. Era uma mulher feita, de pele queimada de sol, cabelos negros e longos, presos numa trança grossa. O corpo era esguio, mas forte. Mas os olhos eram os mesmos. Grandes, curiosos, e agora carregados de uma tristeza antiga e uma inteligência afiada como navalha. Ela não carregava arma alguma, apenas um bornal de couro a tiracolo.
Vestia uma saia de chita simples e uma blusa de algodão. Parecia mais uma beata, uma romeira, do que a assombração que atormentava o homem mais poderoso do Nordeste. Lampião se levantou, limpando o rosto com as costas da mão, a vergonha se misturando com a raiva. Ele caminhou até ela, a mão instintivamente procurando o punhal na cintura. Acabou a brincadeira, Zabelê. Diga o que tu quer. Dinheiro? Vingança? Quer minha cabeça numa bandeja? Ela sorriu. Um sorriso triste, sem alegria. Sua cabeça, Virgulino, pra quê? Ela não vale mais nada pra mim. O que eu quero é mais caro que ouro e mais doloroso que a morte. Eu quero sua alma. Ele parou a poucos passos dela. O ar entre eles vibrava. Então me mate. Acabe logo com isso. Vou matar você? Ela riu, um som baixo e rouco. Seria fácil demais. A Volante tenta isso todo dia. Eu não sou a Volante, capitão. A morte limpa os pecados. Eu quero que você viva com os seus, que você se lembre de cada um deles. Ela se levantou. Era mais alta do que ele se lembrava. O porte era de rainha, uma rainha da poeira e do esquecimento. Tu não entende, não é? Tu acha que eu sou um fantasma, mas o fantasma é você. Você que se esconde atrás desse chapéu, dessas armas, desse nome que não é seu. Onde está Virgulino? O rapaz que prometeu o mundo à minha irmã debaixo de um pé de umbu? Ele morreu? Ou só está com medo de aparecer? Cada palavra era um tapa. Ele sentia o sangue subir ao rosto. Cale a boca. Você não sabe de nada. Mas eu sei de tudo. A voz dela se elevou, cheia de uma dor contida por 20 anos. Eu estava lá, eu vi tudo. A tensão era insuportável. Era o confronto. O momento que ambos esperaram por 2 décadas. Lampião, o rei, acostumado a resolver tudo na bala, estava desarmado. Sua única arma era a fúria, mas a fúria não funcionava contra ela. Ela se alimentava da sua fúria. Então me diga, ele disse, a voz baixa e perigosa. Diga o que tu quer de verdade. Zabelê o encarou, os olhos negros perfurando os dele. Havia um brilho estranho neles. Não era só ódio. Era algo mais complexo, mais perigoso. Era um desafio. Eu quero um jogo, Virgulino. Um jogo de cabra cega com a sua memória. Lampião franziu a testa, a desconfiança vincando seu rosto. Jogo? Tu me caça como um bicho, me atormenta por semanas e agora quer brincar de jogo? Tu perdeu o juízo, mulher? Zabelê deu um passo à frente. O cheiro dela era de mato seco e de alguma flor do campo que ele não soube nomear. Um cheiro que contrastava com o cheiro de suor, pólvora e couro que o acompanhava há anos. O juízo quem perdeu foi você, no dia que trocou seu nome por um apelido. O meu jogo é simples, e é o único jeito de você se livrar de mim. Ele ficou em silêncio esperando. A proposta era um absurdo, mas ele estava preso na teia dela. Pela primeira vez na vida, Lampião não ditava as regras. Você vai voltar para o seu bando, disse ela, a voz calma, quase hipnótica. E eu vou com você. O quê? Ele explodiu. Você no meu acampamento? Meus homens te cortam em pedaços antes que você diga um ai. Não, não cortam. Ela o desafiou com o olhar. Porque o rei do cangaço vai dizer que eu sou sua convidada, que estou sob sua proteção. A curiosidade deles vai ser maior que a raiva. Eles vão querer saber quem é a mulher que fez o capitão sair sozinho na caatinga e voltar com ela na garupa, mansa como uma cordeira. Era verdade. A cena seria um choque, um nó na cabeça de todos. A audácia dela era desconcertante. E depois? Lhe perguntou a voz rouca. E depois, durante 3 noites ao redor da fogueira, eu vou contar uma história. A nossa história. A história de Virgulino, de Anabel, de Tiago e de Zabelê. Vou contar tudo, desde o começo. O coração de Lampião gelou. E pra quê? Pra me desmoralizar? Pra me fazer de motivo de chacota? Talvez. Ela deu de ombros, um gesto de indiferença cruel. Na história tem poder, Virgulino. Uma boa história pode criar um rei ou destruir um. O jogo é este. Eu conto a verdade, em pedaços, uma parte a cada noite. Você vai ficar lá, sentado, ouvindo, sem me interromper. Seus homens estarão ao redor. Eles vão ouvir cada palavra.
Se ao final da terceira noite, depois de toda a verdade ser dita, você ainda for o rei deles, se a lealdade deles continuar com você, eu desapareço da sua vida para sempre. Juro pela alma da minha irmã. Ele a encarou, tentando encontrar a armadilha. A proposta era um suicídio. Expor sua maior fraqueza, seu maior pecado, ao bando que o seguia por sua força e impiedade, era loucura. E se eu perder? Se eles se virarem contra mim? Ah, Zabelê sorriu, e foi a primeira vez que o sorriso alcançou seus olhos. Havia uma beleza perigosa nele. Se você perder, eu não preciso fazer nada. Você mesmo terá se destruído. Terá que encarar o homem que você é, sem a coroa de couro e as estrelas de metal. Esse é o meu preço. Era um duelo, não de punhais, mas de narrativas. A lenda de Lampião contra a verdade de Zabelê. Ele pensou em Corisco, em sua fúria cega. Pensou em Luís Pedro, em seu silêncio calculista. E pensou em Maria Bonita, no olhar dela ao descobrir a história de Anabel. Seria o fim. Mas qual era a alternativa? Continuar sendo assombrado? Matá-la ali mesmo? Ele olhou para ela. Zabelê não tinha medo. Ela o estava convidando para o abismo, e uma parte doentia dele sentia uma atração vertiginosa pela queda. Talvez fosse a única forma de acabar com aquilo. E por que eu deveria aceitar essa sandice? Ele testou, a voz um rosnado baixo. Porque você não tem escolha. A voz dela era um sussurro sedutor. E porque no fundo, bem no fundo, você quer ouvir a história também. Você quer saber como tudo termina, Virgulino. Ela tinha razão. O desgraçado era que ela tinha razão. A volta para o acampamento foi um funeral silencioso. Zabelê na garupa do cavalo de Lampião, as mãos dela levemente apoiadas na cintura dele. Um toque que queimava sua pele. Ele sentia a respiração dela em sua nuca. Íntimo, proibido. A mulher que era seu maior tormento estava mais perto dele do que qualquer outra pessoa no mundo. Um duplo sentido vivo e pulsante. Quando eles surgiram na entrada do acampamento, o bando ficou paralisado. As bocas se abriram. Os olhos se arregalaram. Corisco largou o que estava fazendo, o rosto uma mistura de fúria e choque. Maria Bonita se levantou, o coração despencando no peito. Quem era aquela mulher? Lampião desceu do cavalo com a solenidade de um imperador. Preparem a comida. Temos uma convidada. Sua voz não permitia questionamentos. O nome dela é Zabelê, e ela está sob a minha proteção. Quem tocar num fio de cabelo dela, responde a mim. Ele ajudou Zabelê a descer. Um gesto de cortesia que ele raramente fazia, nem mesmo com Maria. Os olhares se cruzaram. O dela vitorioso. O dele, o de um homem marchando para a própria forca. A tensão no acampamento era tão grossa que podia ser cortada com faca. À noite, a fogueira foi acesa. A comida foi servida, mas ninguém mal tocou. Todos os olhos estavam no triângulo formado por Lampião, Maria Bonita e Zabelê. Maria sentou-se ao lado de Virgulino, a mão possessivamente em sua perna, o olhar fuzilando a estranha. Zabelê sentou-se do outro lado do fogo, calma, serena, como se estivesse na sala de sua casa. Lampião pigarreou, o som arranhando a garganta. Zabelê vai nos contar uma história. Ninguém vai interromper. Zabelê sorriu para a plateia de rostos duros e curiosos. Ela ajeitou a saia, bebeu um gole de água, e sua voz, a mesma voz da cantiga de ninar, preencheu a noite. Era uma vez num lugar onde o sol beijava a terra com mais força, um rapaz chamado Virgulino. O jogo havia começado. A voz de Zabelê era como água de riacho, ora mansa, ora com a força da correnteza. Ela não contava, ela pintava com palavras. Na primeira noite pintou a infância. Descreveu um sertão que aqueles cangaceiros mal conheciam. Um sertão de festas de São João, de trabalho duro na roça, de banho de açude e de amizades forjadas no sol. Ela falou de 3 crianças inseparáveis, Tiago, o sonhador, Anabel, a doce, e Virgulino, o protetor. Descreveu os jogos, as promessas infantis, a cumplicidade. Falou de Virgulino não como o capitão, mas como um menino que tinha medo do escuro e que era o melhor do mundo em subir em árvore para pegar fruta madura.
Os cangaceiros ouviam fascinados. Alguns, os mais velhos, tinham um brilho de nostalgia no olhar. Volta Seca ria com as travessuras. Corisco mantinha a carranca, mas seus olhos não desgrudavam de Zabelê. Ele tentava encontrar a mentira, a armadilha, mas a história era simples e verdadeira demais. Lampião permanecia imóvel, o rosto uma máscara, mas por dentro, cada palavra era uma brasa reavivada. Maria Bonita o observava, a mandíbula tensa. O nome Anabel era um espinho cravado em seu peito. Na segunda noite, a história amadureceu. Zabelê falou do primeiro amor. A voz dela se tornou mais suave, mais íntima. Ela descreveu o jeito que Virgulino olhava para Anabel, como se ela fosse a única estrela no céu. Contou do namoro escondido, dos encontros no riacho, da flor de mandacaru, da promessa de casamento. Contou dos sonhos que eles construíam juntos. Uma vida simples, uma casa com um alpendre, filhos correndo no terreiro. Neste ponto, a atmosfera mudou. A nostalgia deu lugar a uma tensão palpável. A história de amor era bonita demais, pura demais. Aquilo não cabia no mundo deles, um mundo de violência e fuga. Maria Bonita segurava o choro, a raiva e a dor se misturando. Então era isso. Antes dela, a rainha houve outra. Uma santa. A comparação era insuportável. O olhar que ela lançou para Virgulino era de pura traição. Ele não ousou encará-la. Manteve os olhos fixos no fogo, o coração martelando contra as costelas. Ele sentia o olhar de seus homens, curiosos, julgadores. A lenda estava se humanizando e isso era perigoso. A terceira noite chegou pesada, anunciando tempestade. Todos sabiam que a parte feliz da história tinha acabado. Zabelê começou a falar com a voz embargada, a dor finalmente transparecendo. Ela contou sobre a chegada do ódio no Pajeú, a briga por terras, a perseguição da família Ferreira por um coronel poderoso. A paz tinha acabado. A vida virou um inferno de ameaças e emboscadas. Foi quando a família de Zabelê e Anabel, por serem amigos dos Ferreira, também se tornou alvo. Numa tarde, disse Zabelê, os olhos fixos em Lampião, o coronel mandou seus jagunços. Eles não queriam só assustar, queriam acabar com tudo. Nós ficamos sabendo que eles vinham. Tiago, meu irmão, disse que tínhamos que fugir. Virgulino estava conosco. Ele era o mais forte, o mais corajoso. Ele prometeu a Anabel que nada de mal lhe aconteceria. Prometeu com a vida. A fogueira estalou, lançando faíscas para o céu. Ninguém respirava. Eles nos cercaram numa passagem estreita, um desfiladeiro. Eram muitos. Tiago, com sua espingarda de caça, disse que ia segurá-los enquanto Virgulino fugia com a gente pelos fundos. Havia uma saída, uma fenda na rocha. Dava para passar um de cada vez. Zabelê fez uma pausa. As lágrimas agora escorriam livres por seu rosto. Anabel se recusou a ir sem ele. Ela o agarrou e disse, vamos juntos ou não vai ninguém. Mas o tiroteio começou. Tiago gritou para a gente correr. Virgulino olhou para Anabel, olhou para a fenda na rocha. Olhou para os jagunços que se aproximavam. Ele era a nossa única esperança, o nosso protetor. Ela se levantou, a sombra dela dançando, agigantada pela fogueira. Ela apontou um dedo trêmulo na direção de Lampião. E ele correu sozinho. Passou pela fenda e não olhou para trás. Deixou Anabel gritando seu nome. Deixou Tiago para morrer. Ele se escondeu atrás de uma pedra e ouviu. Ouviu o grito da mulher que ele amava quando os jagunços a agarraram. Ouviu o último suspiro do seu melhor amigo. Ele ouviu tudo. E não fez nada. O medo foi maior que o amor. Foi maior que a honra. Naquele dia, Virgulino morreu. E o que saiu daquela fenda foi só o começo do que hoje vocês chamam de Lampião. O silêncio que se seguiu foi absoluto, tão profundo que se podia ouvir o zumbido do sangue nos ouvidos. A verdade, crua, feia, exposta à luz do fogo. Corisco foi o primeiro a se mover. Ele se levantou, o rosto vermelho de uma fúria que não era a sua de sempre. Era uma fúria decepcionada. Ele olhou para Lampião. Não como um subalterno olha para um chefe, mas como um homem olha para outro. É verdade isso, capitão? Lampião não respondeu. Ele não conseguia. Estava paralisado, afogado na cena que Zabelê acabara de pintar.
Maria Bonita se levantou também, o rosto banhado em lágrimas. Ela olhou para Virgulino com uma dor imensa. Não era mais ciúmes, era pena. E a pena era 1000 vezes pior. Ela se afastou dele, 1 passo, 2, uma distância que parecia um abismo. O bando estava quebrado. A admiração virou dúvida. O medo que sentiam dele virou desprezo. A lenda de Lampião, o homem que não temia nada, foi morta por uma história. Zabelê o encarou, os olhos cheios de uma tristeza vitoriosa. O jogo acabou, Virgulino. Você perdeu. Lampião finalmente ergueu a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, devastados. Ele olhou ao redor, para os rostos de seus companheiros, para o desprezo de Corisco, para a dor de Maria Bonita. Ele olhou para Zabelê, sua juíza e carrasca. Ele havia perdido tudo. A coroa de couro pesava em sua cabeça como se fosse feita de chumbo. Ele se levantou, cambaleando, e caminhou para a escuridão, para longe da fogueira, para longe dos olhares. O rei do cangaço estava nu, e o som que ele ouvia não era de tiros, mas o eco do nome de Anabel sendo gritado 20 anos atrás. A aurora raiou pálida e doente, como se o sol também tivesse vergonha de aparecer. O acampamento era um velório. Ninguém falava. Os homens se moviam como fantasmas, cuidando de suas tarefas com uma lentidão arrastada. A energia, a arrogância, a alma do bando de Lampião tinha se esvaído na noite. Corisco sentou-se numa pedra, limpando seu rifle com uma fúria contida. Seus movimentos eram bruscos, violentos. Ele não olhava na direção de Lampião. Para ele, o capitão estava morto. O que restava era um covarde. Dadá se aproximou e sentou-se ao seu lado, em silêncio. Ela sabia que a tempestade dentro dele era perigosa. Maria Bonita passou a noite em sua rede, distante de Virgulino. Chorou até não ter mais lágrimas. Não era só pela descoberta de Anabel. Era pela mentira. A vida inteira ao lado dele era uma mentira. Ela se apaixonou por um mito, por uma força da natureza. O homem que ela viu desmoronar na noite anterior era um estranho. Um homem fraco, assombrado. Como ela poderia seguir um homem assim? Como poderia amá-lo? Zabelê permanecia sentada perto das cinzas da fogueira, quieta como uma estátua. Ela tinha vencido. Tinha conseguido o que queria, mas não havia triunfo em seu rosto. Apenas um vazio imenso. Vingança, afinal, era um prato que, mesmo servido frio, queimava a garganta. Lampião passou a noite na escuridão, lutando com os demônios que Zabelê libertara. Quando voltou ao acampamento com os primeiros raios de sol, ele parecia ter envelhecido 10 anos. As linhas em seu rosto estavam mais profundas, o olho bom, cansado. Ele não usava o chapéu de couro. A cabeça descoberta era um símbolo de sua deposição. Ele parou no centro do acampamento. Todos pararam o que estavam fazendo para olhá-lo. O silêncio era pesado. É tudo verdade. A voz dele saiu baixa, rouca, mas clara. Cada palavra que ela disse. A confissão pairou no ar, matando qualquer pingo de dúvida que ainda pudesse existir. A gente seguia um frouxo. A voz de Corisco explodiu, cheia de veneno. Ele se levantou, o rifle na mão. A gente sangrou, matou e quase morreu por um homem que abandona a mulher que ama e o amigo para morrer. Que rei é esse? Cala a boca, Corisco. Foi Dadá quem o repreendeu, a voz firme. Você não sabe de nada. Eu sei o que eu ouvi. Ele se virou para o resto do bando. E vocês? Vão continuar seguindo um fantasma? Um homem que treme de medo de uma contadora de história? A semente da discórdia estava plantada. O bando se dividiu. Alguns, os mais jovens, olhavam para Lampião com decepção. Outros, como Luís Pedro, permaneciam calados, analisando. E havia aqueles, como o velho Antônio de Engrácia, que viam algo diferente. O homem que foge com medo é um, disse o velho, a voz tranquila. O homem que admite o medo na frente de todos é outro. É preciso mais coragem para isso do que para enfrentar 1000 volantes. A frase do velho silenciou Corisco por um instante. Era um ponto de vista que ele, em sua fúria, não tinha considerado. O conflito moral estava instalado. O que era a verdadeira coragem? A ausência de medo ou a capacidade de enfrentá-lo, mesmo depois de tantos anos?
Foi quando Volta Seca, o moleque, fez a pergunta que ninguém ousava fazer. Chefe, capitão, e o que aconteceu com a moça? Com a Annabel? Todos os olhos se viraram para Zabelê. A história dela tinha parado no pior momento. Zabelê olhou para Lampião como se pedisse permissão. Ele assentiu com a cabeça, um gesto de rendição. Os jagunços a levaram. Disse Zabelê, a voz embargada. Levaram para a fazenda do coronel. O que aconteceu lá? Só Deus sabe os horrores. Tiago, meu irmão, morreu lutando. Eu consegui escapar no meio da confusão, me escondi no mato como um bicho por dias. A tragédia, agora completa, pesava ainda mais no ar. E por que agora, Zabelê? Perguntou Maria Bonita, a voz finalmente saindo, quebrada. Por que esperar 20 anos para cuspir esse veneno? Zabelê se virou para a rainha do cangaço. Havia uma cumplicidade de dor no olhar das duas mulheres. Porque veneno não se cospe, se usa. Eu esperei. Vivi nas sombras, aprendi a ouvir, a saber das coisas. Aprendi que a maior arma contra um mito não é a bala, é a verdade. Eu esperei ele se tornar o rei, o intocável. Porque a queda de um rei faz muito mais barulho que a de um homem comum. O cinismo nas palavras dela era cortante. Mas por trás dele havia uma vida de sofrimento. Lampião, que ouvia tudo calado, finalmente caminhou até Zabelê. Ele parou na frente dela, tão perto que podia sentir o calor de seu corpo. O bando prendeu a respiração. Seria agora? Ele a mataria. Você conseguiu. Ele disse, a voz desprovida de qualquer raiva. Me quebrou em 1000 pedaços. Está satisfeita? Zabelê o encarou. E pela primeira vez, ele viu a fortaleza dela vacilar. Os olhos dela se encheram de uma emoção que não era ódio. Era algo confuso, uma mistura de dor, cansaço e outra coisa. Satisfeita? Ela sussurrou. Você acha que eu durmo em paz há 20 anos? Você acha que eu queria passar a minha vida remoendo essa desgraça? Eu só queria que alguém mais soubesse. Que alguém mais sentisse o peso que eu carrego sozinha. A confissão dela foi um soco. A vingança dela não era só maldade. Era solidão. Era um grito desesperado por testemunha. Naquele momento, algo mudou na dinâmica entre eles. Ele não era mais o réu e ela a juíza. Eram duas almas quebradas pela mesma tragédia. Duas pessoas presas ao mesmo passado. Acabou, Virgulino. Dulces, ela disse, quase como um pedido. Agora me deixe ir embora. Ele a segurou pelo braço. O toque foi gentil. Ainda não. A confusão se instalou no rosto de todos. O que mais ele poderia querer? Ele se virou para o bando. Corisco, você está certo. O capitão que vocês conheceram morreu ontem à noite. O que sobrou foi só o homem. Quem quiser ir, as portas do sertão estão abertas. Quem ficar, não vai mais seguir um rei. Vai seguir um homem numa última jornada. E que jornada? Perguntou Luiz Pedro. Lampião se virou e olhou fundo nos olhos de Zabelê. Onde ela está? Onde está Annabel? A pergunta de Lampião caiu no acampamento como um raio em céu azul. Um silêncio atordoado se instalou, quebrado apenas pelo vento que assobiava entre as pedras. Zabelê recuou um passo, o rosto uma máscara de choque e desconfiança. O que você disse? Você me ouviu. A voz de Virgulino era firme, com uma nova e estranha determinação. Você diz que os jagunços a levaram. Não disse que a mataram. Onde ela está, Zabelê? O olhar dela se tornou duro, defensivo. Para quê? Para terminar o serviço? Para apagar a última testemunha da sua covardia? Não! O grito dele foi visceral. Para consertar o que eu quebrei. Para cumprir a promessa. Aquelas palavras mudaram tudo. A vingança de Zabelê tinha um objetivo. A destruição. Mas ela nunca tinha pensado no que viria depois. A ideia de redenção era um território desconhecido e perigoso. Você está louco. Ela sussurrou. Ela não é mais a Annabel que você conheceu. 20 anos na mão de um monstro. Você não faz ideia. Ela vive como uma escrava, uma sombra na fazenda do coronel Bastos. É uma morta-viva. É tarde demais. Tarde demais é quando a gente desiste de lutar. Ele respondeu, os olhos faiscando com uma luz que ninguém via há muito tempo.
Não era a fúria do cangaço, era a teimosia de um sertanejo. Aqui, o duplo sentido da jornada de Zabelê começou a se revelar. Ela passou 20 anos alimentando o ódio, acreditando que sua única missão era destruir Lampião. Mas talvez, no fundo de sua alma solitária, houvesse outro desejo. Um desejo que ela mesma não admitia. A esperança de que o Virgulino que ela conheceu na infância ainda existisse em algum lugar debaixo daquela casca de couro e brutalidade. O ataque dela não era só uma vingança. Era um teste, um chamado desesperado. Não lhe devo mais nada. Meu jogo acabou, ela disse, virando-se para ir embora. Lampião a segurou pelo braço novamente. Desta vez, o toque foi mais firme, mas ainda não era violento. Era um apelo. Zabelê, olhe para mim. Ela relutou, mas virou. O rosto dele estava perto do dela. A intimidade daquele momento, no meio do acampamento dividido, era desconcertante. Não era uma cena de ameaça, era uma cena de súplica. Eu fugi uma vez, lhe disse a voz baixa, só para ela. Não me faça fugir de novo. Eu não sei onde ela está, não sei como chegar lá. Eu preciso de você. Pela primeira vez na vida, eu estou admitindo, eu preciso de ajuda. A confissão de fraqueza, vinda do homem mais orgulhoso do sertão, foi a arma mais poderosa que ele poderia ter usado. Desarmou Zabelê completamente. A armadura de ódio que ela construiu por 20 anos começou a rachar. Ela viu nos olhos dele não o Lampião, o monstro, mas Virgulino, o menino assustado do desfiladeiro. O menino que ela secretamente sempre quis salvar. A tensão entre os dois era quase física, uma atração perigosa, nascida da tragédia compartilhada. Ele era o culpado pelo seu sofrimento, mas também era a única outra pessoa no mundo que entendia a profundidade daquela perda. Eles eram inimigos mortais e, ao mesmo tempo, os únicos aliados possíveis. Então, a maior reviravolta da história do Nordeste começou a se desenhar. Zabelê olhou para as mãos calejadas dele, segurando seu braço. E, num impulso que surpreendeu a si mesma, ela cobriu a mão dele com a sua. Um gesto de paz, um gesto de cumplicidade. O coronel Inácio Bastos, ela disse, a voz finalmente se quebrando. A fazenda dele fica a 2 dias de cavalgada daqui, para a Banda do Nascente. É a fortaleza mais vigiada de Pernambuco. Entrar lá é suicídio. Bom? Lampião soltou o braço dela e se virou para o que restava de seu bando. Gosto de suicídio. Gorisco cuspiu no chão. Agora a gente vai arriscar o pescoço para salvar a namoradinha do passado do chefe? A desmoralização não tem fim, eu tô fora. Ele se virou e fez um gesto para alguns homens. 1/3 do bando, os mais leais a ele, começou a arrumar suas coisas. A cisão era real. Quem vai com Corisco, que vai em paz. E tit, disse Lampião, sem raiva. Mas quem ficar, saiba que essa não é uma luta por ouro nem por vingança. É por uma alma. Maria Bonita, que assistia a tudo com o coração em pedaços, caminhou até ele. O conflito moral a rasgava por dentro. Salvar a antiga amada do homem que ela amava? Era uma tortura. Mas ela também viu a mudança nele. Aquele era um homem tentando se redimir. E ela amava aquele homem, talvez mais do que amava o mito. Eu fico, ela disse, a voz firme, para a surpresa de todos. Ela olhou para Zabelê, um olhar de rivalidade, mas também de um estranho respeito. Mas que fique claro, eu vou para resgatar uma mulher indefesa, não para lhe entregar o meu homem de bandeja. Zabelê apenas assentiu, aceitando a condição. Um por um, os outros tomaram sua decisão. Luiz Pedro ficou. O velho Antônio de Ingrácia ficou. Volta Seca, confuso mas leal, também ficou. Metade do bando se foi com Corisco, levando armas e mantimentos. A outra metade, menor, mais frágil, mas unida por um novo e estranho propósito, permaneceu. Naquela noite, a fogueira foi menor, mais íntima. Lampião, Zabelê e Maria Bonita sentaram-se juntos, planejando o impossível. A dinâmica entre eles era um novelo emaranhado de ciúmes, culpa e uma frágil aliança. Mais tarde, quando todos dormiam, Zabelê encontrou Virgulino olhando para as estrelas. Por quê? Ela perguntou. Por que fazer isso? Porque você me deu um presente terrível, Zabelê. Ele respondeu sem olhá-la.
Você me deu a chance de me olhar no espelho, e eu não gostei do que eu vi. Talvez ainda dê tempo de quebrar o reflexo. Ele se virou para ela. A luz da lua suavizava as linhas duras de seu rosto. Eu nunca parei de pensar nela, nunca. Cada dia da minha vida no cangaço, cada morte, cada fuga. Foi uma tentativa de calar o grito dela na minha cabeça. A confissão foi tão íntima, tão dolorosa, que Zabelê sentiu o peito apertar. O ódio que ela sentia se dissolveu, dando lugar a uma compaixão avassaladora. Ele não era um monstro. Era só um homem, tão prisioneiro do passado quanto ela. Num gesto que nasceu do fundo da alma, ela se aproximou e o abraçou. Um abraço desajeitado, cheio de 20 anos de dor e silêncio. Ele, surpreso, demorou a reagir, mas depois a envolveu com seus braços fortes. Não era um abraço de paixão, mas de consolo, de perdão. Duas almas náufragas se agarrando uma na outra no meio da tempestade. Era a cena mais quente e íntima que o sertão já testemunhara. Uma cena sem um único beijo, mas carregada de toda a eletricidade do mundo. O duelo de almas tinha terminado. E, para a surpresa de ambos, ninguém havia perdido. A fazenda do coronel Inácio Bastos era como uma ferida no meio da caatinga, cercada por muros altos de pedra, com torres de vigilância e jagunços armados até os dentes. Era um reino particular, erguido com a arrogância e a crueldade de seu dono. O pequeno bando de Lampião observava de longe, escondido entre as rochas. Eram menos de 20 contra um exército. É impossível, disse Luiz Pedro pragmático. A gente não dura 5 minutos num ataque direto. E quem disse que o ataque vai ser direto? Respondeu Lampião. Um brilho de sua antiga astúcia voltou aos seus olhos. Ele olhou para Zabelê. Você viveu nas sombras por 20 anos. Conhece os podres de todo mundo. O que você sabe sobre o coronel? Zabelê sorriu. Sei que a fortuna dele vem do contrabando de algodão. E sei que o maior inimigo dele não é você, mas o coronel Florêncio, seu vizinho, que ele rouba há anos. E que o mais importante, sei que toda quinta-feira ele recebe a visita de um padre franciscano, o único homem que lhe permite entrar na fazenda sem ser revistado. O plano nasceu ali, costurado com a inteligência de Zabelê e a ousadia de Lampião. Um plano que não usaria a força bruta, mas a malícia. 2 dias depois, no final da tarde de uma quinta-feira, uma pequena comitiva se aproximou dos portões da fazenda. Na frente? Um padre de capuz, montado numa mula, acompanhado por 2 coroinhas. Era Lampião, disfarçado com volta seca e outro cangaceiro. O resto do bando, incluindo Zabelê e Maria Bonita, estava posicionado para a segunda parte do plano. Como Zabelê previra, os guardas, rudes mas devotos, abriram os portões para o padre sem questionar. Uma vez lá dentro, a astúcia deu lugar à ação. Lampião e os 2 rapazes dominaram os guardas do pátio interno com a velocidade de um relâmpago. Enquanto isso, do lado de fora, Zabelê ateou fogo em alguns fardos de algodão estrategicamente colocados perto do depósito do coronel Florêncio. O fogo, junto com alguns tiros para o alto disparados por Luiz Pedro, criou o caos. Gritos de fogo e o bando de Corisco atacando o coronel Florêncio. Se espalharam. Os jagunços de Bastos, confusos, se dividiram, correndo para a divisa das terras para defender seu patrimônio do ataque forjado. Era a distração perfeita. Lampião invadiu a casa grande. O coronel Bastos, um homem gordo e suado, estava jantando. Ao ver a figura encapuzada revelar o rosto do rei do cangaço, ele engasgou com a comida. Onde ela está, coronel? A voz de Lampião era gelo puro. Ela? Que ela? Eu não sei de nada. Lampião pegou a faca de carne da mesa e a cravou na madeira, a centímetros da mão do coronel. Vou perguntar só mais uma vez. Anabel. O coronel, tremendo, apontou para uma porta nos fundos da cozinha. Virgulino caminhou até a porta e a abriu. O que ele viu fez seu coração parar. Num pequeno quarto escuro estava uma mulher. O cabelo, antes negro, estava salpicado de fios brancos. O rosto magro era marcado por uma tristeza infinita. Ela costurava à luz de uma lamparina. Ao ver a porta se abrir, ela se encolheu.
com o medo de um animal acostumado a apanhar. Annabel, ele sussurrou. Ela ergueu o rosto. Os olhos, que ele lembrava como estrelas, estavam opacos, sem vida. Ela o encarou por um longo momento, e um lampejo de reconhecimento, seguido de uma dor imensa, passou por eles. Virgulino. O nome saiu de seus lábios como um fantasma. Naquele momento, todo o barulho da batalha lá fora, todo o cangaço, toda a lenda desapareceu. Havia apenas os dois, no meio de 20 anos de silêncio e sofrimento. Ele se aproximou devagar, caiu de joelhos na sua frente e fez o que não conseguiu fazer 20 anos atrás. Ele chorou e pediu perdão. A sirene de um carro soou ao longe. A volante, atraída pela confusão. Eles não tinham muito tempo. Eles saíram da casa, Lampião amparando Annabel, que mal conseguia andar. Maria Bonita e Isabelê já os esperavam com os cavalos. O reencontro das duas irmãs foi um abraço silencioso e choroso. Maria Bonita olhou para Annabel e todo o ciúme se transformou em compaixão. Ela entregou um cantil de água para a mulher trêmula. A fuga foi desesperada, com a volante em seu encalço. Numa passagem estreita, muito parecida com o desfiladeiro do passado, eles foram cercados. A história se repete, disse Lampião, um sorriso amargo no rosto. Mas desta vez ele não correu. Isabelê, leve sua irmã. Maria, vá com elas. Luiz Pedro, dê cobertura. E você? Gritou Maria Bonita, o pânico na voz. O rei do cangaço tem uma última conta a pagar. E ele ficou, sozinho. Com seu rifle, ele segurou a volante tempo suficiente para que as mulheres e o resto do bando escapassem. Ele lutou não como um rei, defendendo seu trono, mas como um homem protegendo seu passado, seu presente e seu futuro. Lutou pelo perdão que viu nos olhos de Annabel. Ninguém sabe ao certo como acabou. Dizem que ele se embrenhou na caatinga e desapareceu como fumaça. Dizem que foi ferido, mas que o próprio sertão o protegeu e curou. Outros dizem que ele morreu ali, como um herói anônimo, finalmente em paz. O que se sabe é que Lampião, o mito, nunca mais foi o mesmo. O bando se desfez. Mas a história que ficou, a história que o povo conta baixo ao pé do fogo, não é a do cangaceiro temido. É a história de Virgulino. A história de um homem que, por amor, cavalgou até o inferno para buscar uma alma perdida. A história do dia em que o único cangaceiro que o fez tremer de medo, uma mulher que não carregava rifle, não o destruiu, mas o salvou. Isabelê não queria sua morte, queria sua vida de volta. E no fim, foi o que ela lhe deu. A maior reviravolta do Nordeste não foi um golpe de Estado ou uma batalha sangrenta. Foi um ato de perdão. E isso, meu amigo, bala nenhuma no mundo pode comprar.